Olá, amigos! Começa agora mais um Fala Vereador. Este espaço é destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e os principais assuntos da cidade. E no programa de hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o suplente de vereador Paulo Mais, do Democratas. Olá, tudo bem? Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O senhor ficou como segundo suplente do DEM, né? Está no lugar da primeira suplente, Aline Aranha. O titular da cadeira é secretário de Obras do governo, o vereador Márcio Dedé Gonçalves. Como é que está sendo essa oportunidade, Paulo? Como é que você recebeu essa confirmação de que estaria aqui pela primeira vez na casa, o senhor que foi pela primeira vez candidato também em 2020? Maurício, tudo são novos desafios, né? Desde a campanha, quando a gente projeta, a gente coloca o nome à disposição da sociedade para representá-lo, né? E essa construção dentro do Democratas, a gente sempre tinha esse alinhamento entre os candidatos, entre os vereadores, que todos teriam a oportunidade, em algum momento da gestão dos 4 anos, em legislar, né? Como você falou, o nosso vereador mais votado, no caso, o Márcio Dedé, ele teve essa vontade, esse anseio de retornar para a Secretaria de Obras, porque ele é um cara extremamente muito executivo, e a Aline veio para compor essa cadeira de suplência. No decorrer do processo desse ano, a Aline, né, já me fez o convite, dentro daquele acordo que a gente tem dentro do partido, de ocupar os 30 dias, se não me interessava, já antecipar, porque seria para o ano que vem. Eu falei, Aline, se é para contribuir com o time do Democratas, eu estou pronto, estou preparado. Eu acho que a partir do momento que você coloca o nome à disposição para ser candidato, você já tem que vir se preparando, independente do resultado, para representar, sim, essa sociedade, não só os seus eleitores, mas sim toda a comunidade de Itajaí que quer que você faça um bom trabalho. Então, essa conversa foi uma conversa muito tranquila. O Dedé me convidou num sábado pela manhã para a gente tomar um café, eu, ele e a Aline, e a gente alinhar essa sucessão à cadeira dela, né? Lembrando que, como você falou, são 30 dias, né, que eu cumpro essa minha experiência de legislar. Quem é o Paulo Mais? A gente conhece o senhor da atividade pública já, né? O senhor tem uma atividade ligada ao esporte, mas o senhor é natural da onde? Estudou aonde? Como é que foi se aproximando pouco a pouco da política? Paulo Mais é um filho de professor Paulo Mais, professor de Química aqui na cidade de Itajaí, tradicionalmente conhecido há muitos anos, né? Nascido e criado ali no bairro São João, do tempo que a gente ainda jogava bola, jogava futebol na rua, naquelas travezinhas de tijolo, né? Sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo esporte. Na minha vida inteira eu procurei praticar atividade física. No colégio, sempre sendo atleta de alguma coisa. Eu fazia o atletismo nos jogos escolares, eu fazia o voleibol, jogava futebol de salão. Então a minha trajetória dentro da minha criação, ela sempre foi acompanhada do esporte. Tomei uma decisão na vida, aos meus 17 anos, de fazer a faculdade de Educação Física, isso há 25 anos atrás. Na época, inclusive, nossa, é uma profissão, vai dar aula de Educação Física em escola? Eu falei, sim, com muito orgulho, eu quero ser professor, seguir a carreira da minha família. O meu pai já era professor, meus avós foram professores, e fui fazer, na época, faculdade em Blumenau, na FURB, porque era o mais próximo que nós tínhamos, ou Blumenau, na FURB, ou a cidade de Joinville. Então, ficou mais próximo a gente realizar esse sonho de se formar na cidade de Blumenau. Quis o destino que logo na sequência eu fui trabalhar no Colégio de Aplicação da Univale, como professor de natação, naquela ocasião substituindo o professor Ângelo de Mamã. Na sequência, logo no ano seguinte, teve um episódio muito triste. O professor Dário dos Passos, hoje já falecido, professor de handebol da cidade, técnico da Georama, ele sofreu um acidente de moto onde ele veio a ficar, né, paraplégico. E recebi o convite de um amigo que trabalhava lá no Colégio São José para substituí-lo naquele momento. E aí eu fui. Naquela ocasião eu fui para fazer a substituição e ali eu permaneci no Colégio São José por 19 anos, lecionando dentro da disciplina de Educação Física. Então a minha trajetória ela foi sempre voltada para o esporte, na área da educação, da formação do cidadão, não só
da formação atleta, mas também sempre buscando auxiliar um pouquinho mais também na vida dos nossos alunos. O senhor percebeu que essa área de educação e esporte é uma área que as portas se abrem para quem deseja fazer uma carreira? Muito, né? Tanto o esporte quanto a educação, elas andam sempre de mãos dadas, elas têm que andar de mãos dadas sempre, né? E ela leva, já por vocação, você ter uma vida pública. Né? Eu sempre falei, por onde você passa, você é lembrado. O Paulo do Colégio São José, você sempre leva o sobrenome da instituição que você trabalha. Então você já é uma pessoa pública. Querendo ou não, você está numa vitrine quando você está trabalhando dentro da educação, independente se é no privado ou no público, né? Você sempre vai ser visto como o professor daquela escola ou daquela instituição. Os profissionais que trabalham em academia, o Maurício, o professor de ginástica da academia tal. É um processo já que te leva por impulso. A relação de liderança também com crianças e jovens, a relação de diálogo com os pais e com os demais professores, tudo isso vai criando a biografia do profissional, não é? Literalmente é uma escola, como você mesmo diz, né? Você já se torna-se uma referência dentro da escola. Eu ainda costumo dizer que o profissional de educação física, ele ainda é um líder nato. Por quê? Sempre que tem que organizar uma excursão, quem que é convidado? Professor de educação física para ir junto. Vamos para um passeio na cascata, quem que vai organizar junto com a professora regente? É o profissional de educação física. Então ele é uma referência. Realmente ele passa a ser uma referência na vida escolar dos nossos alunos. Qual foi o momento de virada em que o senhor começou a se engajar mais dentro da política, também da política partidária, mas da política pública, atuar no setor público, ocupando liderança, ocupando a função de liderança? Maurício, todos nós, eu acho que temos essa habilidade de observar todo cidadão. Eu não digo criticar, mas querer construir algo melhor, né? Talvez, vamos dizer que é uma crítica construtiva. E dentro da educação, dentro da nossa área da educação física, quando a gente participa de um processo dentro do município, vou dar um exemplo, jogos escolares Itajaí que a gente participava com equipe. Você sempre quer que os jogos aconteçam da melhor maneira possível para o teu aluno, né? E aí tu sempre tem um olhar de crítica, que isso poderia ser melhor aqui, poderiam fazer de uma outra maneira para contemplar os nossos alunos, então tu passa a ser um crítico, só que um crítico construtivo, né? Eu acho que existe a oposição, é importantíssimo, mas a oposição ela tem que ser construtiva. Não adianta você ficar só criticando e não trazer ideias novas para um governo. A partir do momento que eu faço parte dessa cidade, eu tenho que ajudar o meu governo, ou o governo que está naquele momento, a fazer com que a cidade cresça. E essa foi a minha percepção dentro do esporte. Se eu posso contribuir de alguma maneira, eu preciso me projetar. Não ficar falando nos bastidores, porque deveria isso, deveria aquilo. Vai lá e te posiciona, né? Coloca o teu nome à disposição em algum momento onde você possa contribuir. Então, eu acho que isso tudo leva de forma espontânea querer contribuir. O senhor nas eleições de 2020 alcançou 650 votos. Foi dentro do esperado? Aquele momento também a pandemia estava ainda, né, ainda está, mas assim, era um momento crítico da pandemia, tinha que fazer campanha e o senhor estava pela primeira vez no cenário político. Como é que foi todo esse processo? Tudo muito novo, como eu te falei, né? Você passar por um processo eleitoral, ser candidato, colocar o nome à disposição, todo mundo, eu acho que todo candidato, ele tenta bater o maior número de votos possível, né? Por mais que a gente estivesse numa pandemia, tudo fica mais restrito. As visitas, o abraço, o cumprimento, essas caminhadas, tudo isso deixou de existir como era antigamente, né? A gente usou muito as redes sociais, que está em alta ainda até hoje, né? Nós temos candidatos que se elegeram só por redes sociais. Então a gente trabalhou muito voltado a isso. Não me surpreendeu os 650 votos. Eu até me surpreendeu que foi muito. Candidato pela primeira vez. Nunca tinha passado por um processo eleitoral. As pessoas não conheciam Paulo como candidato a um cargo político, e sim o professor Paulo, né? Poxa, mas o Paulo vai se meter com política? Nunca que eu ia esperar isso dele, mas eu vou dar um voto de confiança para ele. Então eu saí daquele pleito satisfeito com meus 650 votos. Porque se você parar para entender, cara, 650 pessoas te dando uma oportunidade de tu representá-lo é muita gente. É muita gente. Então, tem gente que sai decepcionado. Eu saí muito feliz.
Porque nesses 650 votos eu conheci muita gente. Muitas pessoas com desejos, muitas pessoas com sonhos de uma cidade melhor, e é isso que eles almejavam, né? Então, eu respeito cada um voto desse, justamente, foi muito pouco. Não, foi muito, muito. Por uma primeira corrida eleitoral, 650 votos foi um número bom. Esperava mais? Porque você acaba comparando com outros, né? Você começa a fazer uma média entre o cenário político. Poxa, mas fulano fez 1.000, o ciclano fez 1.200. Nossa, mas eu teria muito mais capacidade. Vai chegar o teu momento. Eu acho que se você contribuiu com o teu partido, com o teu governo, com 650 votos, é isso aí. Não tem o que tu dizer, poxa, seria egoísmo da nossa parte, né? E seria desmerecedor para aquele grupo que votou, que te deu esses 650 votos de confiança. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do DEM, Paulo Mais. Bom, vereador, vamos aprofundar um pouquinho essas histórias dos bastidores de todo o processo ali eleitoral de 2020. Quais fatores, o que foi o fator determinante que na hora assim, vou ser o candidato, como é que foram os bastidores disso? A construção de uma candidatura ela é bem delicada, né? A gente que já vinha de uma vida pública, eu participei do processo desde a construção do governo Volney em 2016, quando naquela ocasião ele me convidou para fazer, para dar dicas, alguma coisa que construísse a campanha eleitoral na majoritária para prefeito. E a gente contribuiu, era o meu compromisso, era apenas contribuir lá atrás, em 2016, para as eleições de 2016. E quis o governo, naquela ocasião, que foi vencedor, né? Volney Morastone, junto com Marcelo Sodré, naquela ocasião, venceram as eleições por uma pequena diferença, histórica pequena diferença de votos. E na sequência, me convidaram para, junto de um grupo, formar um governo, um plano de governo para os 100 primeiros dias do governo Volney. Construímos a várias mãos esse primeiro projeto dos 100 dias de governo. Tive a oportunidade desse colegiado todo, também convidado em diversas áreas de saúde, educação, urbanismo, segurança, o esporte também, onde eu estava direcionado naquele momento, de apresentar esse projeto. Cada um tinha 5 minutos na Anfre para apresentar aquele momento para todos que estavam naquele colegiado. Eu, sem dificuldade nenhuma, já que foi eu que construí um pouco daquela história, eu levantei e explanei tudo que a gente tinha construído para a grande banca que estava ali, né? Terminado aquele momento ali que teve um intervalo, um coffee break, eu me lembro como fosse hoje, o prefeito veio na minha direção, na ocasião, e falou, já tenho meu superintendente da Fundação de Esportes. Eu olhei para eles, não entendi. Não, vamos conversar essa semana. Só que eu não tinha essa pretensão nenhuma naquele momento. Eu tinha minha vida particular, eu estava ali contribuindo com o governo. Na semana seguinte, bateu o telefone, era a secretária dele, disse, olha, ele quer conversar contigo, o prefeito. E veio, na ocasião, falei, cara, eu vou aceitar o convite, porque eu acredito no governo, eu acredito na proposta de mudança do esporte naquele momento, e aceitamos lá atrás já o desafio de fazer parte da vida pública dentro do Executivo Municipal. Construímos aquele momento, os 4 primeiros anos, tive uma passagem pela Fundação de Esportes, depois veio uma reforma administrativa, o prefeito solicitou que eu viesse para a Fundação Genésio Miranda Lins naquele momento, que precisava também de uma atenção, a gente estava na época com um processo de reforma da Igrejinha Imaculada Conceição e outros monumentos históricos da cidade, consegui junto com aquela equipe, um mundo completamente desconhecido, mas eu acho que quando você entra com humildade, você conquista a tua equipe, o servidor principalmente, que da casa ali, ele passa a ser um parceiro, se você chega trazendo essa equipe com você, você consegue desenvolver um trabalho. E conseguimos desenvolver um trabalho naquela ocasião também. Seguido uma nova reforma administrativa do governo, eu retornei para a Fundação Municipal de Esportes,
naquela ocasião como diretor executivo, que foi a reforma, né? E aí ficamos ali por 1 ano e 8 meses até vir o convite do próprio prefeito para compor um grupo que trabalharia junto mais fortemente a candidato a vereador para buscar votos também para o governo. Na ocasião eu falei, prefeito, nunca tinha me passado pela cabeça em sair candidato, né? Mas se é para contribuir com o governo, por que não? Né? A gente, na realidade, é um time que a gente precisa somar e tentar buscar novamente o sucesso no pleito. Só que naquela ocasião, dentro do MDB, onde ele me fez o convite, era um partido muito pesado para quem vem pela primeira vez, né? Nós temos grandes nomes ali dentro do MDB hoje, né? O resultado mostrou isso também. Alguns entraram e outros ficaram de fora. Então imagina o Paulo, pela primeira vez, pouca experiência de uma caminhada de campanha política, carregar um peso desse dentro, né, a responsabilidade de sair candidato ao MDB. E aí veio uma conversa, através de um amigo, que disse, Paulo, quem sabe o Democratas, né? Foi aí que surge a origem da relação. Foi da aí. relação com o DEM. Eu falei, eu vou estudar primeiro o partido, porque eu preciso me identificar com a sigla. Não é simplesmente, eu vou para o partido A ou partido B. Eu tenho que ter uma identificação. É uma bandeira, uma ideologia, o porquê que eu escolhi o DEM, né? E naquele momento, na ocasião em 2020, a gente estava vivendo muito acirradamente esquerda, o direita. Polarização. Muito, né? E eu não me identifico muito nem com a esquerda radical e nem com a direita radical. Eu queria algo que realmente algo de diálogo. E o DEM me trouxe isso. Na estrutura do Democratas, ele traz essa questão do diálogo, da aproximação, da conversa. Eu me simpatizei com essa ideologia. Eu falei, eu vou trocar uma ideia com o Dedé, que era, na ocasião, o presidente do DEM. O Dedé falou, poxa, Paulo, né, tu é muito bem-vindo para o nosso projeto, com certeza vamos te dar toda a estrutura, o que tu precisa, para junto do DEM a gente formar um grande time e vir a trabalhar. E foi onde surgiu a minha chegada no Democratas naquela ocasião. E aceitei o desafio pelo DEM, levei isso até o prefeito, escolhi o partido, estamos junto com o governo, mas a gente vai sair então junto com o DEM. Prontamente ele aceitou, porque estávamos todos juntos naquele momento também, e aí eu vim buscando o espaço dentro do Democratas. Paulo, como é que foi aquela experiência e os principais desafios dentro da Fundação Municipal de Esporte e Lazer? Até porque quando ocupa cargo de liderança e de exposição, de expressão política, recebe crítica, acaba havendo muitos conflitos, há publicações nos jornais, internet, às vezes situações constrangedoras até na televisão. Como é que você passou por todas essas situações assim? Maurício, a partir do momento que tu coloca o teu nome a ocupar um cargo na vida pública, tu tem que estar preparado para todos esses momentos, né? Não é só de elogios que o político ele vive muito mais das críticas e ele tem que saber absorver isso aí da melhor maneira possível. E muitas vezes tu dá a volta por cima naquela ocasião onde vem a crítica, né? Itajaí, ela precisa ainda, olha só o que eu vou dizer, ela ainda precisa entender o que nós queremos do esporte de Itajaí. Nós precisamos construir um projeto público para o esporte. O que a gente quer? A gente não consegue abraçar todas as esferas ao mesmo tempo. Ou a gente faz um grande trabalho de base na cidade, comunitário, projetos sociais, e com esse grande grupo a gente vai garimpar futuros atletas para a gente ter uma ótima representatividade dentro do esporte de rendimento. Ou a gente volta o que era antes, trabalha fortemente dentro da esfera do rendimento e dá um pouco menos de atenção ao comunitário, à base. Porque contratar atletas de fora para formar equipes é muito fácil. Eu posso pegar qualquer cidade que tenha condição financeira do estado e nós vamos nos tornar campeões. Jogos abertos, OLESC, joguinhos. Então, eu penso ao contrário. Naquele momento que eu vim para a Fundação de Esportes, talvez as críticas que a gente recebeu foi muito através disso. Nós viemos de um governo onde investia muito no rendimento. O alto rendimento era muito acentuado, tanto é que os resultados dos Jogos Abertos foram 3 vezes campeão dos Jogos Abertos, mas a gente esquecia de fazer a tarefa de casa. E eu quis reverter essa situação. Primeiro vamos construir o atleta dentro de casa, um grande laboratório na cidade. Eu não consegui admitir uma cidade com 210 mil habitantes e a gente não tem uma equipe de voleibol feminina. Não tem. Uma escolinha de voleibol feminina.
Gente, nós moramos numa região de origem europeia, alemã, italiana. Cadê essas meninas de 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m da área escolar? Tem, mas nós temos que ter um olhar de profissional de educação física e garimpar. E esse garimpar é ir lá na escola, convidar para fazer parte desse projeto dentro da fundação. Então a gente buscou isso naquele momento. Então, claro que a crítica vai vir. Você não vai contentar todo mundo, né? Tem gente que tem um lado competitivo muito aflorado, mas ao mesmo tempo, aquela comunidade ela precisa de um trabalho social dentro daquela praça que está lá. Nós precisamos ocupar as praças da cidade com projetos de esporte e lazer antes que as praças são ocupadas por outras coisas. A cidadania vem muito mais desse tipo de trabalho de base, arrumar a casa primeiro, Perfeito. chamar os jovens, principalmente os que estão mais em vulnerabilidade social, para formar as equipes. Perfeito. Nós temos um projeto que deu certo dentro da cidade de Itajaí, que é muito claro, que ainda não é um projeto do município, mas é uma parceria do município com uma associação, que é o Projeto Nadar. O Projeto Nadar já mostrou isso. Com as piscinas que oferecem atividade de natação de forma gratuita, olha quantos alunos a gente atende, a gente que eu digo a nível de município, e quantas crianças aprendem a nadar. Numa cidade que nós temos praia, está ali, o mar. Então assim, quanto mais crianças aprendem a nadar, é o menor o risco de afogamento. Mas vem desses projetos sociais. O senhor acredita que quando se investe muito no alto rendimento por meio da contratação de atletas de fora, que até podem trazer contribuições para conviver, passar a transmitir experiência, ensinar o como se faz, mas quando esses resultados vêm de forma expressiva, como um tricampeonato de JASC, e ele não acaba projetando o nome Itajaí e vendendo uma imagem de algo que não existe, né, de um trabalho que ainda está por fazer? Eu concordo com você. O Paulo não é contra o rendimento. Não sou contra, sou favorável. A gente tem que ter alguns atletas de referência na cidade, que é para essa gurizada, essa base, se espelhar em alguém, né? Eu sou contra esse alto investimento nesses atletas de fora. A gente é tricampeão de Jogos Abertos. Legal, bacana, né? Mas e por trás dessa medalha de tricampeão, como é que está a nossa situação, né? Eu vinha falando muito, até falei na última plenária, né? O que a gente tem atrás de uma medalha olímpica? Qual é a dificuldade que o atleta tem? É muito legal tu bater uma foto com um campeão olímpico, mas tu sabes realmente o que esse cara ou essa atleta passou para chegar naquele momento do JASC? Muitas vezes me dói muito, não só a nível de Itajaí, eu falo a nível de Brasil, quando eu vejo uma associação numa sinaleira fazendo pedágio, arrecadando dinheiro na sinaleira para poder representar a tua cidade num evento nacional. Então assim, isso corta o coração para a gente que é da área da educação física. Muitas vezes no sol, está lá com kimono pedindo, né, uma contribuição para complementar um valor que precisa ser pago. A organização está totalmente... Então, quantos atletas olímpicos, se for fazer uma pesquisa que eu fiz hoje, eles não têm bolsa atleta. Eles têm que trabalhar e ser atletas. Quer dizer, no turno que ele não treina, ele trabalha para poder sustentar a família. E ele é um atleta olímpico. Será que isso está certo? Eu me pergunto e me questiono. Será que essa política pública do esporte está correta a nível nacional também? Então, tudo um momento de reflexão, de reconstrução. Eu acho que a Olimpíada ela veio para isso. Paris está aqui, tá logo ali, né? Vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos para continuar esse bate-papo com o vereador Paulo Mais, do DEM. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador Paulo Mais, do DEM. Bom, vereador, como é que está sendo a sua experiência aqui na Câmara de Vereadores pela primeira vez? Essas primeiras sessões que o senhor participou, já dialogou já com os pares, já compreende um pouquinho do processo legislativo, até porque o senhor é do Poder Executivo, tem uma longa já trajetória ali, mas sempre esteve dialogando aqui, sempre esteve presente nos corredores da Câmara. Maurício, eu fui muito bem acolhido pela casa no geral, né? Não só pelos meus pares, né, os vereadores todos, tanto da situação quanto da oposição,
mas a casa também é muito acolhedora, né? Me deram todo o suporte, pessoal, tanto do RH lá em cima, todo mundo foi muito receptivo. E isso te deixa muito mais tranquilo quando tu chega num ambiente que, querendo ou não, até então, legislar era desconhecido, né? Você vem com muita vontade, né, tentar fazer a diferença, mas também você tem que se sentir bem naquela poltrona que eu digo, naquela cadeira lá, que tem uma responsabilidade muito grande. Muito maior do que muitos acham que ela tem, né? Ela é extremamente. Cada confirma que você aperta ali, você está assinando, muitas vezes, cifras que vão fazer a diferença dentro de uma sociedade. Então é de uma responsabilidade muito grande. Eu já frequentava a Câmara de Vereadores em outras épocas como espectador. A Câmara de Vereadores para mim não é novidade, eu sempre estive muitas vezes presente, até em governos anteriores, sentado ali no plenário, acompanhando quando era, nem quando eram só sessões polêmicas, mas as sessões cotidianas, rotineiras, né? Porque eu gosto de acompanhar o que essa casa tem para contribuir, para construir. Penso que a sociedade tinha que participar muito mais, né? Não só em pautas polêmicas, mas o dia a dia dessa casa. Nós tivemos uma plenária na última quinta-feira riquíssima. Eu saí muito satisfeito. Naquele momento de estar participando daquele debate com todos os vereadores, cada um trazendo alguns requerimentos, algumas indicações extremamente importantes e relevantes para todos, independente de quem era a situação ou oposição, satisfez todo mundo aquele bate-papo, aquela discussão. Então, eu vejo que essa casa ela é muito rica em assuntos. Nós temos hoje vereadores extremamente preparados para essa discussão, né? Eu vinha conversando com o Bruno da Saúde, que é o meu par, meu vizinho ali, né? Que ele trouxe uma pauta extremamente importante, que eu desconhecia da área da saúde, então tu acaba também aprendendo com teus pares, muitas vezes, né? É um desafio sim, né? Estar legislando. Tu tem que vir preparado para cada sessão, não simplesmente vir para cá, sentar na cadeira, abrir o roteiro ali e votar sim ou não por vaidades ou por afinidades, não. Tu tem que vir preparado e convicto para o que tu estás votando, porque é naquele voto que vai fazer total diferença lá na ponta, que é a nossa população. Mudou alguma coisa a sua percepção da Câmara de Vereadores, do processo legislativo, do trabalho que é ser um parlamentar, depois que o senhor já conhece os dois lados, o lado do cidadão e o lado de dentro da cadeira da Câmara? Maurício, todo vereador ele deveria passar pelo executivo. Todo vereador ele deveria saber o que acontece dentro da esfera executiva para depois vir para o plenário para cobrar alguma coisa. Muitas vezes o prefeito ele tem boa vontade em executar, ele encaminha a proposta, mas esbarra em alguns momentos no trâmite da legalidade do processo, ele esbarra também no tempo, no prazo de licitação, de licitações desertas que não dá para contratar, de legalidades de processo, e muitos vereadores não têm essa noção. Para quem já passou pelo executivo e tem a oportunidade de legislar, já entende um pouco mais como é o processo. Então você já senta naquele espaço com um pouco mais de paciência quando vem algum requerimento, alguma situação ali para deliberar. Opa, não vai ser naquela velocidade que eu acho que seria, porque a gente conhece, né? Mas é extremamente importante que os pares se conversem para entender. Por isso que eu digo, seria importante todos vivenciarem em algum momento o que é o papel do executivo também. Vereador, o senhor já protocolou algumas indicações na casa. Uma indicação trata da Rua José Gal, o senhor está pedindo diversas obras ali de revitalização da rua mesmo, pintura, arrumar, né, diversas situações da estrutura urbana da Rua José Gal. Outra coisa é uma quadra de tênis no bairro São Vicente, na Rua Alice dos Santos Bittencourt. O senhor também pede para que dê uma revitalizada lá. Como é que está a infraestrutura da cidade hoje? Como é que o senhor avalia? E está se tornando cada vez mais difícil de manter tudo em ordem devido à proporção que a cidade está tomando, o crescimento rápido? Nós temos que ter um pouquinho mais de paciência com o executivo, porque a cidade está num grande canteiro de obras. Essa é uma grande verdade. Em tudo quanto é lugar que você vê, nós estamos com obras acontecendo. E obras, como eu falei, ela requer tempo para a gente poder executar com total satisfação para o nosso cidadão, né? A gente é muito impaciente.
eu vejo. Então, porque estão abrindo uma rua nova, tem que desviar o trânsito, já vira um caos, a gente é muito acomodado em fazer sempre o mesmo trajeto quando o ir e vir para casa, e às vezes você não quer mudar. Então, a mudança, para acontecer, a mudança ela vai passar por todas essas situações de obras, né? Eu estou neste momento caminhando muito e participando um pouco mais da vida do cidadão, indo visitar algumas comunidades, né? E essa praça me chamou a atenção, por quê? Porque ela é uma praça, uma das únicas quadras que desenvolve um projeto de tênis comunitário na nossa região da Anfre, pública, quadra de tênis pública, né? Que é a quadra que fica lá no bairro São Vicente, onde ela leva o nome do Edson Oz, do FUBA, e ela precisa passar por uma revitalização a pedido de um profissional que atua lá. É um anseio da comunidade, né? A Rua Joségal, porque ela estava praticamente no escuro, quem a gente passou ali esses dias à noite, e tem muita gente que faz aquele trajeto para evitar contorno sul de bicicleta, justamente para evitar, né, cortar caminho para quem mora naquela região e precisa de uma revitalização, mudanças um pouquinho ali na parte de iluminação. E ela também não tem passeio público. Não tem passeio público. Então, ter uma atenção, né, pensando no pessoal que usa a bicicleta como meio de locomoção. A gente usa para pedalar de forma de lazer, mas aquele cidadão que usa diariamente é extremamente importante, né? Então há uma atenção sim nessa infraestrutura, nas praças públicas do município. A gente está fazendo todo o levantamento da malha também da cicloviária, para melhorar essa malha cicloviária. A gente tem ciclovias na cidade suficiente, mas precisa passar por reparos. Tem ciclovias com buraco, tem ciclovias hoje que precisam de uma repintura. Foi instalada uma ciclofaixa na Rua Uruguai, que me chama a atenção, já vinha conversando com o pessoal do Codetran. Será que é muito difícil pintar ela de vermelho para chamar um pouco mais de atenção ao motorista, né? Então são detalhes que é o papel do vereador também fiscalizar de forma produtiva, de trazer uma proposta também. Não é só fazer uma denúncia. O Paulo não denuncia porque ele é governo. Não, não é denunciar. E sim indicar aquela reforma, aquela melhoria. Eu como cidadão já tenho esse direito, como vereador mais ainda. Então a gente está buscar essas melhorias nessa situação, nesses setores. Vereador, a infraestrutura esportiva do município, o que deve ser feito nos próximos meses, nos próximos anos, para ampliá-la e melhorar? Itajaí cresceu muito, a gente percebe hoje que há muitos espaços públicos sendo disputados pela comunidade, mesmo para dar aquela voltinha, ou para passear com o cachorro, ou para praticar alguma atividade física, né? A gente vem acompanhando que o governo vem fazendo esse trabalho, essa lição de casa, revitalizando os ginásios de esportes. Até agora há pouco tempo, um ginásio foi completamente todo reformado, que é o do Jucílio Fernandes, lá, né? A gente precisa sim ter uma atenção especial, aproximar talvez o setor privado ou buscar uma verba a nível até federal, estadual, para a gente fazer uma grande revitalização que é na nossa pista de atletismo, onde concentra muitos usuários ali diariamente. Não só os atletas, ou da fundação, o pessoal do atletismo que treina ali, o pessoal que faz a parte física das modalidades, o pessoal que também do futebol americano utiliza aquele espaço ali, né? O rugby utiliza aquele espaço e a comunidade em geral, que usa para caminhar, para correr, não só dia de semana, mas final de semana também ele é bem frequentado. Então eu acho que o próximo passo é tentar, junto do Poder Executivo, fazer essa melhoria nesse tipo de espaço que Itajaí precisa. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite, participar do programa, seja sempre bem-vindo à TV Câmara, à Câmara de Vereadores, e desejamos um excelente trabalho para o senhor, seja no Legislativo ou no Executivo Municipal. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição. Obrigado a você também que acompanhou nossa entrevista. Este e outros programas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube e é transmitido no canal 14 da NET. Até a próxima!